Olá, eu sou o Bira Mello e você está no canal. E aí, pô, viram lá o vídeo lá do cara lá na manifestação lá? Do cara tomando susto, os assombrados sendo assombrados? Muito legal, né? Bom, hoje eu vou contar uma coisa interessante que tem muito a ver com a terra que eu gosto muito, como você sabe, o Egito. Eu gosto muito da história egípcia. Eu acho que a maioria das pessoas gosta, é muito intrigante essa história. E essas semanas atrás aí, até uma assinante do canal pediu, conta mais sobre o Egito. Cara, quero dizer pra você que é um prazer pra mim contar as coisas do Egito, falar das coisas do Egito. Quando se tem embasamento histórico, arqueológico, histórico mesmo assim, documentado, isso pra mim é muito interessante. Inclusive, volto a dizer, né, tem um vídeo chamado Os McCoys Redfields, que eu fiz no começo do canal. E tem muita gente que fala, pô mano, mas você explica muito mal, pô, mas tem faltando muita coisa. Gente, o canal é pra isso, volto a dizer, se você acha que falta alguma coisa, é como eu falei, dá uma pincelada, compartilha você, o conhecimento que você tem, o que você sabe, pô, eu acho muito legal, cara. E, inclusive, se você mandar um e-mail pra gente com vídeo, você falando um pouquinho sobre os McCoys Redfields, né, com base histórica, de repente a gente pode fazer um vídeo mais pra frente aí, eu conectando todos esses vídeos com vocês, compartilhando, o que vocês acham? Pra mim é super interessante, pra mim é ótimo. Eu dei só uma pincelada sobre esse assunto, mas achei muito interessante e dá pra gente acrescentar, tá? Se você tem instruções, se você tem mais sobre alguma coisa, mas por favor, me manda as fontes também. Porque não, eu acho, assistindo a série, mas não vale como embasamento histórico, tá? Como fonte histórica. Preciso de olha, eu busquei aqui nessa universidade, olha, um documento oficial. Aí você faz um vídeo, faz alguma coisa do tipo e manda pra gente. Tá? Entra assim no nosso e-mail e tal, e aí você manda pra gente poder compartilhar de repente aqui no canal para todos estarem sendo enriquecidos com informação, beleza? Não somente sobre esse vídeo, mas qualquer vídeo que você tiver uma informação maior, eu compartilho com você sem problema nenhum. As informações, se achou interessante. Vale dizer que eu recebendo, não quer dizer que eu vou postar logo o vídeo, tá? Eu vou na verdade ver se realmente o que você está falando tem fundo histórico, se vale a pena. Se não tiver, infelizmente eu não coloco. Beleza? Então tá bom. Ó, vou falar um pouquinho sobre o Egito. O que aconteceu? No dia 2 agora de novembro, foi anunciado uma descoberta muito interessante na pirâmide de Khufra, Kelps, tá? Essa pirâmide é uma das pirâmides maiores que tem e ela é muito intrigante porque ela é estudada há mais de 200 anos. E eles têm buscado muita informação sobre ela e eles têm conseguido, na verdade, buscar bastante informações, mas também tem algumas que têm ficado no vazio. Eu visitei pessoalmente. Realmente, se você vê a estrutura e o tamanho da pirâmide, ela é muito grande, a parte que você conhece não é tão grande, só que não tinha como você descobrir, né? Os antigos, quando eles entraram na pirâmide do Egito, por exemplo, principalmente nessa, eles quebraram a entrada, se não me engano foi o exército francês. Eles quebraram todas as pedras para entrar, então eles identificaram muitas coisas. E esse não é um propósito arqueológico, da arqueologia. A gente procura, na verdade, o máximo possível preservar todo o material, todo o contexto, toda a circunstância, para que aquele material, como eu falei no outro vídeo, ele possa nos contar a história dele. E se você danifica, é impossível que você consiga, tá? Então, assim, eles conseguiram agora com a tecnologia, eles conseguiram mexer num sistema muito interessante. E eles usaram um sistema com um raio chamado MEL. Esse raio funciona da seguinte forma. São partículas subatômicas, tá? E ela consegue penetrar dentro da estrutura sólida em alta velocidade, uma altíssima velocidade. Por conta disso ela não perde a consistência e ela consegue registrar imagens por trás de paredes, por exemplo, por trás de estruturas sólidas. Uma coisa interessante é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que não é a mesma coisa, mas é só pra gente ter uma noção. Quando você tira raio-x, por exemplo, o raio-x ele tem condição de desenhar o teu corpo, mostrando o que há internamente, sem precisar fazer uma fissura na sua pele, correto? Ninguém precisa cortar a tua pele para mostrar o que tem ali. Ele faz uma leitura interna. Mais ou menos essa estrutura é a que tem nesse novo tipo de instrumentação. Eles conseguiram, na verdade, fazer com que essa estrutura, né, com essa estrutura, na verdade, ele consegue dar ver o que estava por trás das paredes. E olha o que eles encontraram, olha que interessante. Eles conseguiram encontrar lá dentro uma câmara de mais ou menos 30 metros que eles não sabiam que existia. Imagina, um lugar de 30 metros dentro de uma pirâmide que não havia sido descoberto ainda. Pois bem, eles começaram a se sentir muito empolgados com isso, ficaram emocionadíssimos com relação a isso. Eles começaram a buscar mais informações porque eles entendem que 30 metros é para que se guardar muita coisa. Então eles acreditam que ali dentro possa ter algo que até então não se é conhecido. E isso realmente vai despertou e vai despertar na mídia internacional, além de um investimento financeiro muito grande para que se consiga entrar ali. Eles vão ter que arrumar uma forma, uma maneira de se entrar ali, porque também não é simples.
mas eles vão conseguir, na verdade, encontrar coisas ali que podem contar um pouco mais dessas intrigantes estruturas que tem ali no Egito, tá? Uma coisa interessante é que quem foi o autor, o cara que começou a mexer com isso, foi o Kunihiro Murishima. Ele é da Universidade de Nagoya, no Japão, tá? Ele descobriu ali, ele junto com os caras da Universidade de Paris-Saint-Clair. A revista, quem foi publicado, foi a Nature, e ela classificou isso como um dos principais descobertas das pirâmides desde o século XVIII, XIX. Isso foi muito interessante por quê? Porque pelo tanto de tempo que essa pirâmide é estudada, e as pessoas então achavam que tinham descoberto tudo, mas ao mesmo tempo tinha essa perspectiva, como por exemplo a Esfinge. A Esfinge não foi totalmente ainda averiguada, mas com essa instrumentação eles acreditam que eles podem encontrar e enriquecer muito mais a história do mundo, e a história principalmente desse império, que foi um império maravilhoso, que foi o Império Egípcio. Tá? Esse é chamado de raio-x cósmico, por isso que eu dei um exemplo do raio-x quando você vai no hospital tirar raio-x, tá? Olha que interessante ali, ó. No lado esquerdo inferior você tem a câmara da rainha, né? No superior você tem a câmara do rei. Essa câmara escondida que foi encontrada aí, vamos dizer assim, ela tá ali do lado direito da câmara do rei, tá? Embaixo você tem uma grande galeria, mas ali do lado ali ele foi encontrada essa câmara. Por que que é interessante? Porque eu não sei se você percebeu, mas a estrutura que foi colocado ali, a rainha e o rei, é uma questão de posição. Então o rei é o maior e a rainha numa questão inferior. Agora, se você prestar atenção, olha onde está essa câmara escondida. Ela está do lado. Isso significa no mesmo patamar do rei. O que isso significa, Billy? Significa muita coisa, tá? Porque eles faziam isso conforme a posição da pessoa na questão social. Então a rainha ficava abaixo, o rei em cima. E para quem seria a pessoa que ficaria do lado do rei? Quem seria a pessoa que teria a honra de ser enterrada ou colocada ao lado do rei? Somente uma pessoa com alto teor, de alta patente na estrutura social egípcia, tá? Inclusive, a parte que você vê ali, que tem os riscos, esses risquinhos, na verdade, são onde entra a luz do sol, e em determinada época do ano eles demonstram, né, a direção para a qual eles fizeram essas pirâmides. Vocês sabem que essas pirâmides têm... ela tem, na verdade, a estrutura das estrelas que hoje já não existe, uma constelação que hoje já não existe mais, e eles sabem que ela existiu justamente por causa da posição das pirâmides. Então, essa coisa extraordinária que nós estamos acostumados a ouvir e conhecer sobre as pirâmides. Vale muito a pena, se você tiver a oportunidade de ir no Egito, vale muito a pena conhecer, mas se você não tem muita possibilidade de você conhecer um pouco mais, tá? Pela internet mesmo. Entra no site do Museu do Cairo, faz ali uma averiguação, lê um pouquinho da história, se você conseguir ler sobre esse material, por universidades sérias, né? Como Inglaterra, França e coisas tipo, são pessoas que lidam e trabalham diretamente com isso. É isso. E aí eles conseguiram fazer então essa descoberta aí, interessante, com esse raio cósmico, que é uma novidade, raio-x cósmico, que é uma novidade, uma coisa que vai fazer com que a gente consiga descobrir muitas coisas e precisar danificar as coisas. Antigamente você tinha que quebrar, entrar e resolver. Agora não, agora você consegue do lado de fora. Nós estamos muito animados com essa ideia, pelas descobertas que teremos e principalmente com a primeira delas, com essa estrutura de tecnologia dessa descoberta, tá, gente? Eu descobrindo alguma coisa, a gente procurando alguma coisa, eu tenho contato direto com o pessoal também lá no Egito, coisas do tipo, então eles sempre mandam assim as coisas que foram descobertas. Tem muita coisa que ainda não pode sair na mídia, mas tem coisa que vai sendo descoberta e eu tenho certeza que a gente vai curtir demais. Eu compartilhar com vocês, eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, principalmente vocês que gostam e pedido coisas sobre o Egito. Beleza? Muito interessante, né? Assim, coisa de uma valiosidade de conhecimentos muito enriquecedora mesmo, muito acima daquilo que a gente consegue ter acesso ou que supre a nossa expectativa, na verdade. Beleza? Fico por aqui com aquele carinho grande novamente. Peço para vocês que vocês fiquem muito à vontade para compartilhar o coração, o que vocês pensam, o que vocês acham, tá? E a gente vai conversando aí, a gente vai caminhando adiante aí, beleza? Ó, compartilhe com seus amigos que gostam desses assuntos, né? Ali no Twitter, no Facebook, nos outros canais que vocês têm, né? Que a gente possa alcançar mais pessoas com essas ideias bem legais, beleza? Fica com o meu carinho aqui, meu agradecimento pela tua presença, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!